A gente está vivendo numa era estranha, onde as pessoas tendem a lançar nos ombros dos outros as responsabilidades que pertencem a elas. Porém, existe uma área onde esse fato tem acontecido com mais frequência: o ambiente entre pais e filhos. A impressão que eu tenho é que as dificuldades e turbulências do dia a dia enfrentado pelo homem ou a mulher atual afasta a percepção de clareza sobre a realidade. Um exemplo prático e triste: muitos pais delegam a responsabilidade da educação de seus filhos à escola. A verdade é que a escola é um ambiente extremamente importante a toda criança e também aos adultos em geral. Porém, a escola não tem a responsabilidade pela educação social das crianças. Pelo contrário, a escola se limita à socialização e à transmissão de conhecimento. É claro que tanto a escola quanto a sociedade, também a família, têm relevância na formação do caráter e da personalidade das crianças, mas são os pais os responsáveis por instruir e apresentar as normas e regras de conduta para que se viva em sociedade. Não é por acaso que muitas crianças perderam o senso de disciplina. O conceito de disciplina é ordem, regulamento e conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento da sociedade. Eu não tenho dúvida de que sem disciplina se instala o caos. E não é mais ou menos isso que a gente tem visto na sociedade? A disciplina desempenha um papel fundamental na conquista de objetivos, porque é através da disciplina que o ser humano mantém o foco naquilo que ele deseja. Isso porque a disciplina ajuda a estabelecer um senso de direção e traz clareza sobre os objetivos e o caminho a percorrer para alcançar esses objetivos. Sem disciplina, o indivíduo fica disperso, sem energia. Daí, ele deixa de concentrar esforços naquilo que realmente importa. Ou seja, termina priorizando coisas irrelevantes e sem valor. É claro, quando não se sabe para onde ir, qualquer lugar é válido. Mas quem tem disciplina percebe claramente o estágio atual, ou onde ele se encontra, e o estágio desejado, ou onde ele deseja chegar. Por outro lado, é preciso entender que o comportamento humano é desenhado com ênfase nos fatos objetivos, ou seja, em relação àquilo que acontece ao nosso redor, principalmente através da percepção dos 5 sentidos. Não seria exagero, então, afirmar que 50% da personalidade humana é determinada por suas escolhas e questões hereditárias, e os outros 50% pelo ambiente em que vive. Por isso, a escola e a família são determinantes para o desenvolvimento da personalidade humana. A verdade é que o local e as condições em que a gente nasce não têm relação com a nossa vontade, mas o tipo de vida que a gente escolhe para nós tem relação direta com a nossa vontade e também com as nossas decisões. É lógico que a gente precisa levar em conta que os filhos de pessoas ricas têm mais facilidade de inserção no mercado de trabalho do que os filhos das pessoas pobres. Mas esse fator não é determinante e nem decisivo. Eu já vi e conheci filhos de pessoas ricas que viveram uma vida medíocre ou abaixo da média. Como eu vi também e conheci filhos de pessoas pobres, o qual eu me incluo, que decidiram alterar o ambiente e, através de esforço, dedicação e perseverança, alcançaram objetivos e acessaram o sucesso. Foi pensando nisso que eu decidi escrever o livro Como Transformar Seu Filho em um Campeão. Tudo começou quando eu li um livro sobre o tema e descobri que Julian Cecil Stanley, um psicólogo americano e professor da Universidade Johns Hopkins, liderou um estudo revolucionário sobre a preparação
de crianças para o ambiente profissional. As bases do seu estudo se desenvolveram na tese de que quanto mais cedo se iniciar a preparação das crianças, maior a probabilidade de sucesso. Ele foi um especialista em assistência acadêmica para crianças consideradas superdotadas. E por isso ele criou um grupo de estudos de jovens matematicamente precoces. Só que, no decorrer dos seus estudos e através de pesquisas, observações e programas direcionados, ele concluiu que qualquer criança, se receber a instrução correta, pode desenvolver as habilidades necessárias para o avanço em qualquer área de sua vida, incluindo a vida profissional. Ele provou na prática que quando as crianças consideradas normais são estimuladas corretamente, elas alcançam resultados semelhantes aos resultados dos superdotados. Com base nesse processo, eu compilei os seus ensinamentos e adicionei a minha experiência pessoal, somada à experiência que desenvolvi com os meus filhos, e eu ensino no livro os 12 passos para transformar os seus ou os nossos filhos em campeões. São eles: primeiro, estimule os talentos e interesses do seu filho. Lembre-se que ele ou ela não é robô e que você precisa respeitar os seus limites, seus desejos e, principalmente, os seus objetivos. Segundo, exponha seu filho a experiências diversas. Eu entendi que o ideal é fornecer opções aos nossos filhos para que eles consigam chegar a decisões e escolhas corretas. Não é porque eu sou advogado que eu tenho que impor aos meus filhos a advocacia. Terceiro, ensine que na vida precisamos aprender a esperar. Novamente eu menciono a disciplina. Filhos imediatistas são gerados por pais imediatistas. Na vida precisamos aprender a esperar o momento certo. Quarto, invista nas capacidades intelectuais do seu filho. Leitura e cursos sempre serão as maneiras mais eficazes de desenvolver as capacidades intelectuais dos nossos filhos. Quinto, apoie as suas necessidades emocionais. Repito, seu filho não é um robô. Ele tem sentimentos e emoções que precisam ser respeitados. Sexto, o choro representa um marco ou um rito de passagem. Não menospreze o choro do seu filho. Nossa primeira ação na vida é chorar. Provavelmente a nossa última ação na vida será chorar. Por isso, preste atenção no choro do seu filho. Nem sempre é manha, mas nem sempre é dor. Sétimo, elogie os esforços e não somente as habilidades. A melhor escola que existe é a escola do erro. E a melhor lição dessa escola é a lição do fracasso. Ensine o seu filho a aprender com os fracassos e não apenas com os sucessos. Oitavo, o fracasso não é algo a ser temido. É melhor fracassar do que ser um desistente. Fracassados vão até o final e tropeçam. Desistentes abandonam a luta nas primeiras milhas. Nono, tome cuidado com os rótulos. Nunca se esqueça de jamais deixar de se lembrar que palavras são sementes. Muito cuidado com as palavras que você direciona ao seu filho. Décimo, desenvolva a intelectualidade do seu filho junto aos professores. Se puder, eleja mentores para apoiar os avanços do seu filho. E os professores são peça fundamental para o crescimento do ser humano. 11º, teste as habilidades e conheça as preferências do seu filho. Insista sempre com a pergunta: filho, o que você quer ser quando crescer? Essa simples questão desperta sentimentos e emoções e pode trazer clareza sobre o que ele deseja para o futuro dele. 12º, ensine o seu filho que é preciso lutar
lutar por aquilo que se deseja. Tudo que vem fácil não é celebrado. Incentive-o a lutar por aquilo que ele deseja, mas cuidado para não transformar a vida do seu filho em um campo de batalha.